E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai resolver o exercício 4.118 do livro do Hibbeler, é a sétima edição do livro de resistência dos materiais, e o enunciado diz que o conjunto é formado por uma barra de alumínio ABC com 30 milímetros de diâmetro com colar fixo em B e uma haste de aço CD com 10 milímetros de diâmetro. E ele pede aqui para a gente determinar o deslocamento do ponto D quando o conjunto for carregado, como mostra a figura. Ele também fala para a gente desprezar o tamanho desses dois colares aqui, quer dizer, de um colar em B, né? E esse acoplamento em C. E ele dá as informações de módulo de elasticidade de dois materiais, o aço e o alumínio, que é de cada parte aí desse conjunto. Bom, aqui, como ele está pedindo deslocamento em D, a gente vai ter um deslocamento desmembrado em três partes, né? Um associado ao segmento BC, um associado ao segmento AB e o outro associado ao segmento CD. A gente vai ter essa diferenciação de componentes, entre aspas, de deslocamento, porque o segmento AB, apesar de ser do mesmo material do segmento BC, ele tem uma força associada diferente do segmento de mesmo material. E o segmento CD vai se diferenciar como outra componente, porque o material dele muda, né? No caso, os segmentos AB e o segmento BC são feitos de alumínio e o segmento CD é feito de aço. Bom, a gente pode começar aqui com o segmento AB. E aqui, para todos os deslocamentos, a gente vai calcular da mesma forma, a partir daquela fórmula de deslocamento. Aqui, para manter uma ordem, eu vou chamar esse aqui de deslocamento A. E a gente sabe que a fórmula desse deslocamento vai ser a força associada vezes o comprimento inicial do segmento submetido a essa força, L0, dividido pelo módulo de elasticidade vezes a área da seção transversal. Ali a gente tem explicitado no enunciado que a barra de alumínio ABC tem 30 milímetros de diâmetro, ou seja, a sua área da seção transversal vai ser π vezes o raio ao quadrado. Se é 30 milímetros de diâmetro, ele tem 15 de raio. Isso aqui vai dar uma área da seção transversal de aproximadamente 706,86 milímetros quadrados. Além disso, a gente tem a informação de módulo de elasticidade dessa barra de alumínio, que é de 70 gigapascal. Como a gente está se referindo ao segmento AB, a gente sabe que ele vai estar submetido a todas as forças explicitadas no problema, ou seja, além de estar atuando essa força de 20 kN aqui, vão estar atuando também as duas forças de 4 kN. E como elas são opostas, você vai acabar subtraindo a força de menor magnitude da de maior magnitude. A de maior magnitude é a que está puxando para baixo 20 kN, ou seja, o deslocamento vai ser para baixo, e aquelas duas forças de 4 newtons estão atenuando essa força de 20 kN. Ou seja, o F nesse caso vai ser de 12 kN, porque 20 menos 8, né? Com essas informações, a gente já consegue calcular o deslocamento A. Então, a gente vai ter aqui o deslocamento A é igual a 12 vezes 10 a terceira, vezes o L0, que está ali do segmento AB de 300 milímetros, ou seja, 0,3 metros, dividido pelo módulo de elasticidade, que é 70 vezes 10 a nona, vezes a área da seção transversal, que é 706,86 vezes 10 a menos 6. Isso convertendo a área de milímetros quadrados para metros quadrados. Isso tudo vai dar um deslocamento A igual a 7,276 vezes 10 a menos 5 metros. Agora a gente pode passar para o próximo segmento, que no caso é o segmento BC. Então eu vou explicitar aqui, segmento BC, e o cálculo vai se dar da mesma maneira. Aqui eu vou chamar de deslocamento B. O que vai mudar aqui é a força atuando, né? O restante das informações vão ser a mesma, né? Aliás, então vai mudar o L0 e a força atuando. Então aqui, como a gente vai fazer a seção de BC de uma maneira que vai se aproximar infinitamente do ponto B, mas nunca o tocando, as forças de 8 kN não vão estar em questão no caso dessa seção. Ou seja, para essa seção, a gente apenas leva em consideração
a força de 20 kN. Então, vamos lá. 20 vezes 10 a terceira, porque estamos transformando em newtons, vezes o tamanho desse segmento, que é 500 milímetros, ou seja, 0,5 metros, dividido pelo módulo de elasticidade, ainda estamos falando sobre o alumínio, então 70 vezes 10 a nona, vezes a área da seção transversal, que é a mesma do deslocamento A. Então a gente pode explicitar aqui. E finalmente a gente chega a um deslocamento B de 20,2 vezes 10 a menos 5 metros também. Agora a gente pode partir para o último segmento, o segmento CD. A gente vai utilizar a mesma fórmula, mas agora a gente vai calcular o deslocamento C. Novamente, a única força envolvida é a de 20 kN, o tamanho do segmento é de 700 mm, convertendo para metros fica 0,7. O módulo de elasticidade nesse caso vai mudar, agora a gente vai usar o do aço, que é de 200 GPa, convertendo para Pascal, fica 10 a nona, 200 vezes 10 a nona, vezes a área da seção transversal, que a gente ainda não calculou. A gente tem que o diâmetro do cabo é de 10 milímetros, ou seja, πr ao quadrado. Como o diâmetro é 10 milímetros, o raio é de 5, e a gente vai ter uma área da seção transversal de 78,54 milímetros quadrados. Agora ali a gente vai converter para metro, então fica 78,54 vezes 10 a menos 6. Fazendo os cálculos aqui, esse deslocamento C vai ser igual a 89,13 vezes 10 a menos 5 metros. Ou seja, para saber agora, no final das contas, o deslocamento em D, a gente vai ter que somar todos esses deslocamentos que a gente calculou, porque o ponto D é o que está na extremidade e é a direção para onde todos os pontos vão se deslocar, né? Então a gente tem deslocamento D, vai ser igual o deslocamento A mais o deslocamento B mais o deslocamento C, e isso tudo vai ser igual a 116,61 vezes 10 a menos 5 metros, ou simplesmente 1,1661 milímetros. Bom, esse foi o exercício, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Esse tipo de exercício é relativamente simples quando você entende a lógica dele. E é isso, se ficou alguma dúvida deixa aí nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo e falou!